O que fazer depois de uma reprovação em concurso público? Olha, se tem um assunto que eu tenho experiência para falar, é isso aqui. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar exatamente o que você tem que fazer depois que você foi reprovado em um concurso público. Meu nome é Vinícius Moraes, eu sou sócio fundador da Pensar Concursos, a melhor plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. Bom, que atire a primeira pedra o concurseiro que nunca tomou aquele sacode da banca examinadora. Meu amigo, já tomei muito sacode de muita banca examinadora, de tudo que é jeito, de todas as maneiras que você pode imaginar. Inclusive, eu já começo esse vídeo aqui contando uma experiência pessoal. Quando eu fui no concurso que eu mais estudei, e para você ver como que o universo alinha as coisas. O concurso que eu mais estudei foi o TRT de Santa Catarina, Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, porque eu sou do Rio de Janeiro, eu queria morar aqui no Sul. E aí eu ralei pra caramba pro TRT de Santa Catarina, eu tirei férias no trabalho, eu ficava segurando ali as minhas férias para poder tirar quando saísse o edital, para que eu conseguisse me dedicar mais tempo ali, tirava bem fazendo a conta certinho para poder ter os 30 dias ali de férias antes da prova, e aí, ó, estudava diretão, não tinha descanso. E aí, beleza. E o que aconteceu? Foram os dois piores concursos que eu fiz na minha história. TRT Santa Catarina e TRT do Rio Grande do Sul. Mas fui mal de um jeito, assim. Só para vocês terem uma ideia, normalmente o concurso de TRT eram 60 questões. Era a Banca FCC. O meu primeiro concurso foi do TRT Rio, que se eu não me engano eu fiz uns 30 e poucos pontos, agora eu não lembro exato. Os TRT do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eu fiz acho que 20, assim, um troço muito abaixo do que eu deveria, sendo que eu já estava estudando há mais tempo. Então, eu fiquei com aquela sensação de que eu regredi. Hoje eu entendo que não foi assim, mas na época a sensação que eu tinha era de que eu estava regredindo. Putz, isso dói pra caramba. E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo, fiz vários outros concursos, fui aprovado no concurso do TRT 23, mas acabei não aceitando, mas hoje eu moro em Santa Catarina, em Florianópolis. Então, olha que legal como de um jeito ou de outro, se você não parar, se você continuar, as coisas acontecem. E aqui vai a primeira coisa, o primeiro recado que eu te dou para você que foi reprovado no seu concurso. Continua caminhando. Só continua. As coisas vão acontecer. Só que para que as coisas aconteçam, você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é continuar estudando, continuar se dedicando e seguir em frente. E para que você faça isso, para que você consiga seguir em frente, a primeira coisa, foi reprovado? Aceita. Primeira coisa é aceitar a reprovação. Eu sei que parece um papo muito coach, mas é verdade. Tem gente que fica ali brigando de, putz, não, eu sabia essa daqui, ou se culpando também. Cara, já era, já foi. Tem uma coisa que eu gostava muito de fazer, é uma coisa que eu uso até hoje no meu dia a dia. Todo mundo tem direito de ficar triste. Ao longo da nossa vida acontece N coisas, né? E aí eu vou falar especificamente aqui de prova para a gente ficar num universo mais limitado, porque eu não sei por quais problemas você está passando hoje. Mas eu tento adotar isso com N problemas da minha vida, que é o seguinte: aconteceu alguma coisa muito grave que, putz, eu me dediquei pra caramba e não consegui, eu tenho todo o direito do mundo de ficar triste por um dia. É tipo um dia de luto. Então, putz, fiz uma prova, peguei o resultado ali, fui super mal. Eu fazia muito isso na época que eu estudava. Pô, eu tenho um dia o direito de ficar na merda. E aí naquele dia eu não estudava, ignorava tudo, ia ver meus filmes, minhas séries, não tô nem aí, não queria nem saber de estudo. Por um dia. Ficava chateado pra caramba. Por um dia. No dia seguinte, bola pra frente, vambora. Não tem tempo, você tem que ter noção disso. Você tá num concurso público, você tá brigando com N fatores. O concurso público, ele não quer nem saber dos problemas que você tem na tua vida. Então, primeiro passo, se conscientiza disso
enxerga ali, vê, aceita essa reprovação e depois você vai fazer outra coisa muito importante. Passou ali teu dia de luto? Legal. Volta e vê o que que você errou. O que que você pode extrair daquela reprovação. Porque olha só, não adianta nada você ir muito mal numa prova e não aprender nada com ela. Isso com N outras coisas na sua vida. Se você passou por uma situação, essa situação ela quer te ensinar alguma coisa. Então você tem que aprender com ela. Então vamos lá, foi mal numa prova? Legal, tira ali seu dia de luto, ok. Depois você volta, pega essa prova, refaz ela e vê se você acertou a mesma quantidade de questões que foi no momento lá. E olha que curioso, por que eu tô falando para você fazer isso? Porque quando eu fiz essas provas, tanto do TRT Santa Catarina e do TRT 4, que foi do Rio Grande do Sul, eu fui muito mal, legal. E aí depois eu peguei essas provas para refazer. Sabe o que aconteceu? Eu fui refazendo a prova em casa 2 dias depois, 3 dias depois, agora eu não lembro ao certo, pouco tempo, ou seja, não mudou nada, eu não estudei pra caramba para depois. Não mudou absolutamente nada. Peguei a prova, fui lá, refiz. Pô, a prova do Rio Grande do Sul, que eu tinha acertado 20 questões das 60, refazendo aquela prova ali, eu acertei, se eu não me engano, 40 e pouco, quase 50. Rio Grande, o Santa Catarina também, eu não lembro exatamente a pontuação, mas acertei muito mais depois que eu refiz ali. E aí, o que que eu tirei de experiência? Não é que eu não sabia aquilo ali. Eu sabia o que estava nas questões. Tinha alguns que realmente eu não sabia. E as que você não sabe, você tem que, pô, legal. Isso aqui eu vou anotar, vou estudar mais, vou me aprofundar mais. Ok. Agora, tinha muita coisa daquelas questões ali que eu sabia, mas eu não soube aplicar na hora da prova. Eu simplesmente não soube aplicar naquele momento. Sabe aquela coisa de, eu não vou dizer dar branco, mas você esqueceu, você não teve aquela aplicação prática na própria questão. Ela tinha ali um enunciado, eu não soube interpretar muito bem aquilo ali e aplicar naquele contexto para o que a banca pedia. Por quê? Porque na época não existia o bendito do Memorex. Se existisse o Memorex, eu estaria muito melhor amparado. Por quê? Porque no Memorex já tem ali o direcionamento do que tem a maior probabilidade de cair. Ah, Vinícius, o que você está falando? O que é o Memorex? Eu não sei. O Memorex é o que está aqui no link do primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, que é um material de resumos esquematizados, onde a gente organiza visualmente todas as informações com que tem maior probabilidade de cair na banca. Por que que eu digo que a gente organiza visualmente? Para não ficar aquele blocão de texto que canse a sua leitura e você não consiga revisitar aquele assunto várias e várias vezes. É muito importante que você revisite e lembre daqueles assuntos. E aí, ao fazer a prova do TRT 4 e do TRT 12, que foi de Santa Catarina, eu vi que o meu erro foi não ter memorizado coisas que eu sabia, não estar ali fixado na minha mente. Como eu falei, nesse caso, para essa situação, o Memorex ele é fundamental. Se eu já tivesse esse material naquela época, eu tenho certeza que eu teria acertado mais questões. Então, se você quiser garantir o seu, já clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Já fica o recado para você não cometer esse erro. É aquela lógica. Aprenda com os erros dos outros, não com o seu. E aí, vamos lá. Outro ponto importante também para você que acabou de ser reprovado. Você foi lá, revisitou, viu, aprendeu com aquilo ali, viu o que você errou, onde você pode melhorar, onde que está o buraco, faz uma autoavaliação e reorganiza o seu plano de estudos. Beleza, agora que passou, fiz aqui, já reavaliei, entendi o que eu errei, agora você vai reorganizar o seu plano de estudos para um novo ciclo. E aí você vai ter que avaliar, beleza, tem alguma outra prova em vista? O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou ir? Eu vou continuar estudando esse rol de disciplinas? No meu caso, a razão era sim, porque eu estudava para TRT. Então tem um rol de disciplinas e ia ter outros TRTs. Então eu simplesmente mantive o meu estudo das disciplinas básicas até que abrisse um novo concurso. Agora, se fosse o caso, por exemplo, você está estudando para o INSS, e aí acabou, e agora? Para onde eu vou? Então você tem que pensar
e tem que reorganizar o seu planejamento de estudo para saber qual é a direção que você vai seguir a partir daquele momento. E aí aqui vai uma dica extra, que alguns amigos meus faziam muito isso quando eles não iam bem numa prova. Eles gostavam de ler histórias de aprovados. Olha que interessante. Não é muito o meu perfil, mas eu vou deixar aqui essa dica para você, porque talvez te ajude de alguma maneira. Eles gostavam de se inspirar vendo, lendo, ouvindo histórias de concurseiros que foram aprovados em concursos públicos e como que eles conseguiram chegar até aquele ponto, como que eles conseguiram, enfim, ultrapassar algumas barreiras. E é legal que algumas pessoas se identificam com histórias muito específicas. Então, por exemplo, se você está vendo esse vídeo hoje e você é uma mãe com 2 filhos, uma mãe solteira com 2 filhos, e aí você olha a história de uma outra mãe solteira com 2 filhos, que veio de uma realidade que seja mais ou menos parecida com a sua, você acaba se inspirando nisso e dá aquele gás, dá aquela renovação para você seguir firme ali nos seus objetivos. Então, é um caminho interessante. Ouvir e ver histórias de concurseiros que já chegaram até onde você quer chegar pode sim te dar uma energia maior. E olha que legal, eu tenho certeza que na história desses concurseiros você vai ver um grande rol de reprovações. Muito mais do que aprovações, você vai ter muita gente que chegou até onde queria chegar, mas até lá foi reprovado pra caramba. E aí você vê que, pô, eu tô no caminho certo desde que eu não pare. Bom, e por fim, o recado final desse vídeo é que para que você saiba que a reprovação não é o fim. A reprovação, ela é uma oportunidade de você chegar no seu objetivo na hora que você tem que chegar. Tudo que você precisa fazer é não parar. E se alguma informação, se alguma coisa do que eu falei aqui nesse vídeo te ajudou, te agregou, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você curtir esse vídeo e ativar as notificações, para você receber os próximos vídeos e conquistar a sua aprovação mais rápido. Forte abraço!